Olá, bem-vindo a todos a mais esse vídeo aqui do canal. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, a gente aumentou bastante o número de inscritos. Isso mostra o interesse do povo brasileiro pela literatura, pelo conhecimento e, de forma geral, pelo estudo, que é o que o canal se propõe a oferecer. Hoje nós vamos tratar rapidamente sobre esse livro extraordinário, não tão conhecido, de Dostoiévski, Noites Brancas. Tá certo? Então, enquanto começa o vídeo, por gentileza, se inscrevam, deem um joinha, façam comentários. Bom, a carreira literária de Dostoiévski, ela tem três divisões, né? Passa por três períodos. A juventude, que inclusive foi o momento em que esse livro foi escrito, bem no princípio mesmo da sua carreira como escritor. A fase de transição, Dostoiévski, ele era, vamos dizer assim, entusiasta político, né? Ele gostava de política e de assuntos da sociedade, e ele pertenceu a um grupo de estudiosos, de intelectuais que tratavam, né, da política local. Bom, esse grupo acabou sendo punido ali, todos eles, pelo governo da época, da Rússia, né? Dostoiévski, ele nasceu em Moscou, né? E esse grupo foi punido. Parte do grupo, inclusive Dostoiévski, foi condenado à morte. No entanto, acabou tendo uma alteração na pena dele, ele cumpriu pena, né? Foi preso, né? Então, essa é a fase de transição desse escritor extraordinário, né? Foi o que marcou a vida dele, foi ali onde ele teve vamos dizer, aquela experiência de quase morte, vamos dizer assim, que marcou profundamente a literatura, mudou muito da literatura dele para os livros que foram publicados posteriormente. E aí a gente tem a fase madura da obra de Dostoiévski, que termina com a morte dele, que ali vem Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e livros assim. Bom, esse livro trata lá do princípio, disse que ainda havia no pensamento e na forma de escrita de Dostoiévski uma influência muito grande da literatura francesa, né? Bom, o que acontece nesse livro aqui? Do que trata esse livro? É um livro breve, dá para ler em um dia, inclusive, tá? Sugiro fortemente que vocês comprem esse livro. Vou tentar deixar um link aqui também, né? É um livro barato e fácil de achar, tá? Bom, o que acontece? Do que trata essa história? Do que trata esse romance aqui, né? Um rapaz, um sonhador, né? Curioso que Dostoiévski não fala o nome dele, né? O livro é narrado na primeira pessoa, então o narrador não se identifica, né? Se apresenta como um sonhador, vamos dizer assim, um jovem de 26 anos em São Petersburgo, né, na Rússia, e acontece um fenômeno natural muito interessante nessa cidade, que em determinado período do ano, o sol, ao se pôr, ele fica um pouco abaixo da linha do horizonte e o céu acaba ficando um pouco iluminado, vamos dizer assim, né? Então dá esse caráter de lirismo assim para a cidade, né? Essa beleza nas noites de São Petersburgo e tal. Bom, a história se passa nesse momento da cidade, tá? Nesse período do ano, assim. E o que acontece? Esse jovem de 26 anos que não tem amigos, né? Ele é um jovem solitário, transita pela cidade e nesse dia em que começa a narração do livro, é um dia especial para ele, por algum motivo ele está muito feliz, e durante a noite, passando por uma ponte, ele encontra uma jovem nessa ponte, né? E ele percebe que ela está chorando, então ele tenta se aproximar dela, né? E, enfim, acontece algumas coisas ali, ele consegue se aproximar, consegue conversar, ele acompanha ela até a casa, né? Até a casa dela, e eles começam uma conversa, começam uma amizade. E por ele ser muito carente, e ela também, acaba que essa amizade se transforma rapidamente ali numa paixão, né? Uma paixão intensa. Então eles combinam de se encontrarem nos próximos dias. Então o livro trata dos próximos 4 dias. São 4 dias intensos, assim, né? Em que o jovem pensa muito na moça durante todo o dia, e à noite eles se encontram. E esses encontros, eles são assim repletos de reflexões existenciais, assim, né? E olha que nós estamos tratando lá do começo da obra de Dostoiévski, né?
Não havia ainda tão fortemente essas características psicológicas, existencialistas, assim, né, na literatura de Dostoiévski. Para quem lê, por exemplo, Crime e Castigo e tudo mais, super denso, né, ainda não era haviam traços desse Dostoiévski, mas bem leves, né? Tanto que o livro é super agradável de ler. No entanto, o final é extremamente surpreendente. Olha, eu fiquei assim... Eu acho que... Bom, era para eu ter inclusive gravado esse vídeo ontem, né, quando terminei de ler, e não consegui gravar, assim, o desfecho ainda ficou reverberando, assim, né, e eu precisei sentir isso tudo, né, durante a noite, durante a manhã de hoje, para poder trazer de forma mais, vamos dizer assim, mais digerida, né, aqui para o livro, assim, porque tem o desfecho além de surpreendente, de estrondoso, assim, nos faz ficar refletindo, né, sobre a condição dos personagens, né, dos dois, e no final do livro de um terceiro personagem também, né, e como a vida nos coloca em situações assim, né, colocou os três personagens ali, já entregando um pouco do final. Não vou estragar aqui a surpresa do livro, não vou contar o final, né, mas extraordinário como a vida se apresenta, né, ela nos coloca em condições, em situações assim, de complexidade extrema. E nós, como leitores, por exemplo, ao concluir o livro, a gente fica tentando encontrar um culpado para a coisa, ou um motivo pelas coisas, e simplesmente não existe, né? São aqueles raros momentos da vida assim, em que não há culpados, né? Os fatos acontecem pela complexidade da vida, não pela ausência de responsabilidade ou de falta de personalidade, falta de caráter, ou seja, né, nem tudo na vida a gente consegue resolver, trazer para o campo da razão, né, e vamos dizer assim, de métodos práticos, né, de se explicar e se resolver, enfim, né, a complexidade da vida. Então, olha, recomendo fortemente, né. O final ainda está na minha cabeça, assim, como, nossa, né? Como é que foi, né, acontecer isso? Como acabou essa história? Meu Deus! Então a gente fica pensando na continuidade da vida dos personagens, né? Como é que foi o resto da vida deles depois desse acontecimento, depois dessa coisa toda, assim. Então, olha, essa é a função da literatura, é a maior função da literatura, na verdade, assim, né? Se é que a gente pode falar isso em função da literatura, né? Mas nos colocar diante de situações extraordinárias da vida, assim, sabe? Que muitas vezes a gente vive, né? Mas nos traz essa experiência, né? Essa empatia, né? Nos convoca, né? Esse sentimento de empatia, enfim, né? Eu acho que é isso que nos faz crescer, né? Isso é extraordinário na literatura. Nós estamos falando aqui de um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Dostoiévski é um gigante, né? Desde o início da carreira dele, você lê um livro que praticamente pouca gente conhece e você já fica assim, sabe, tocado, né? Fica um pouco fora de si por várias horas, assim, após concluir o livro. E tenho certeza que esse livro ainda vai ficar na minha cabeça, vai ficar ecoando, né? E me trazendo meditações sobre a história, sobre os personagens, enfim, extraordinário. Bom, gente, a dica de hoje é essa aqui, Noites Brancas, de Dostoiévski, extraordinário, leiam mesmo, dá para ler em um dia, tá? Super tranquilo de ler, não tem 100 páginas. Tá bom? Então fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um abraço a todos vocês.